Lesões, jogadores fora de ritmo, defesa vulnerável, 4 derrotas consecutivas e a vice-colocação na tabela da Premier League a 5 pontos do líder Liverpool. Não são poucos os obstáculos que o Manchester City de Pep Guardiola precisará superar após o retorno da última data FIFA de 2024. Bom, no vídeo anterior eu acabei destacando o excelente momento vivido pelo Liverpool neste novo início de ciclo aí sob o comando de Arne Slot. Acontece que a 55 km dali, mais especificamente na cidade de Manchester, outro clube vive uma realidade completamente distinta. E pasmem, eu não estou me referindo ao Manchester United, que está muito mal, mas agora renovou as suas expectativas aí com a chegada de Ruben Amorim. Portanto, estou eu aqui me referindo ao Manchester City, o que chama bastante atenção, pois, para você ter uma ideia, essa é muito provavelmente a primeira vez que eu falo aí de uma mini crise vivida pela equipe de Pep Guardiola. Por essa razão, até eu quero me debruçar um pouco mais sobre esse tema que é tão raro. Então vamos lá. Essa turbulência vivida pelo Manchester City teve início após as 4 derrotas sofridas pelos Citizens nos últimos 4 jogos aí que antecederam a última data FIFA de 2024, sendo 2 deles válidos pela Premier League, um pela Champions League e outro pela Copa da Liga, que abriu nessa sequência de 4 reveses consecutivos por parte do Manchester City e resultou na precoce queda dos atuais tetracampeões ingleses na Copa da Liga diante do Tottenham. Ainda assim, a eliminação na Copa da Liga inglesa acabou não causando um impacto tão negativo no Manchester City, em primeiro lugar por se tratar de um torneio de menor relevância e segundo porque, de certa forma, essa derrota acabou aliviando um pouco mais o calendário pesadíssimo do Manchester City na temporada 2024-2025. Diferentemente dos estragos causados pelas derrotas sofridas diante de Bournemouth e Brighton, que acabaram custando a perda da liderança da Premier League ao Manchester City, além, é claro, da derrota por 4-1 frente ao Sporting Clube de Portugal em Alvalade pela Champions League. Então, esse combo aí de resultados negativos acabou gerando o que para muitos é uma crise pelos lados do Etihad Stadium, eu prefiro chamar de um mau momento, que tem como principal causa as lesões, né? Não por um acaso, o Pep Guardiola vem até sendo obrigado a completar o banco de reservas com os jogadores das categorias de base nos últimos jogos, né? Nessa sequência aí de 4 derrotas consecutivas, novatos como Jamai Simpson-Pussey, Josh Wilson-Isbrand, Jacob Wright, Nico Riley e James McTee estavam à disposição de Pep Guardiola no banco de reservas. Isso até explica porque o técnico do Manchester City promoveu apenas 2 substituições nessa última partida contra o Brighton. Bom, e além de numerosas, as baixas sofridas pelo Manchester City até aqui na temporada são para lá de significativas, né? Dada a enorme importância de cada um dos jogadores que desfalcaram o time até o momento, como são os casos de Rúben Dias, de Nathan Ake, de Manuel Akanji, John Stones, Phil Foden, Jeremy Doku, o próprio Kevin De Bruyne, né, que recentemente voltou de uma lesão após um longo período ausente. Então, são jogadores fundamentais no sistema de jogo do Manchester City, sem contar o Rodri, né, o principal deles, o cara que faz toda a engrenagem do Manchester City funcionar, né? E os números do Manchester City com e sem o volante espanhol demonstram isso de forma notória. Tanto é que o Pep Guardiola vem encontrando inúmeras dificuldades para preencher essa lacuna deixada pelo Rodri na equipe, né? Já tentou mudar o esquema tático do time, colocando 2 jogadores ali para cumprir as funções do Rodri, não deu certo. Agora vem jogando com o Mateo Kovacic no seu lugar, utilizando o 4-1-4-1, mas a gente sabe muito bem que o jogador croata é segundo volante de origem, então até por isso ele vem sofrendo muito para se adaptar a essa nova função. Então, resumindo, Pep Guardiola não está conseguindo solucionar esse problema,
né? Sem o Rodri, o Manchester City perde muito na parte defensiva, né, do jogo sem bola. Perde também no jogo aéreo, na saída de bola, na organização ofensiva, na quebra de linhas ali com passes progressivos, nos arremates de fora da área. Então fica claro que o Rodri é muito mais do que um primeiro volante, né? Ele é um camisa 5 com características de um típico camisa 10, né? Um jogador muito diferenciado, e a sua longa ausência representa um enorme prejuízo ao Manchester City. E outro ponto crítico nessa má fase do Manchester City são as performances aquém das expectativas, tanto de Phil Foden quanto de Ilkay Gundogan. Isto é, duas figuras preponderantes ali do setor de criação do Manchester City. O Phil Foden, né, que foi uma figura-chave do tetracampeonato inglês na temporada passada, segue irreconhecível desde que regressou da sua última lesão no começo da temporada. Tanto é que ele não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência em 8 partidas disputadas pela Premier League, o que retrata que o Foden tem contribuído muito pouco ou quase nada para a equipe, assim como o Ilkay Gundogan, que não lembra nem de longe aquele jogador que deixou o Manchester City no ano passado para vestir a camisa do Barcelona, a ponto até de comprometer o time em algumas partidas. Então ele vem sofrendo muito nesse processo de readaptação, que talvez seria mais tranquilo se o Rodri estivesse em campo. Mas, como este não é o caso, o meio alemão parece que ainda não reestreou pelo Manchester City. Bom, é claro que todos esses aspectos foram preponderantes para a queda de rendimento do Manchester City, e o setor da equipe mais prejudicado acabou sendo defensivo, sobretudo porque o Manchester City se defende com a bola, né? Através da posse de bola, ele impede com que os adversários o ataquem, ele impede com que os adversários construam o seu jogo. E com Phil Foden e Ilkay Gundogan realizando uma temporada irregular, com a ausência de Rodri e Kevin De Bruyne sem ritmo, o Manchester City acaba ficando mais tempo sem a bola do que o natural, deixando o adversário mais tempo com a bola e, consequentemente, criando mais oportunidades de gols, né? O Manchester City, inclusive, vem sofrendo até mais contra os oponentes que jogam por intermédio de rápidas transições ofensivas, como são os casos do Tottenham, do Bournemouth, do Sporting Clube de Portugal e do Brighton, né, que recentemente derrotaram os Citizens. Inclusive, um dado bem interessante que justifica essa tese é a elevada média de grandes chances criadas pelos oponentes nos jogos contra o Manchester City até o momento, dentro dessa temporada da Premier League. São 2,8 grandes oportunidades de gols criadas por jogo, sendo essa a maior média que o Manchester City registra desde a chegada de Pep Guardiola em 2016, e sem contar que o City já sofreu o total de 13 gols em 11 rodadas disputadas na atual temporada da Premier League, assinalando seu pior registro neste estágio do campeonato sob o comando do treinador catalão. Aliás, outro detalhe não menos relevante é a queda de rendimento do Manchester City no segundo tempo das partidas, né? Ele acaba sofrendo os gols, as viradas, né? Por exemplo, para Sporting Clube de Portugal e recentemente para o Brighton, foram gols sofridos no segundo tempo dessas partidas, né? Então isso demonstra que o time cai muito fisicamente durante as partidas, o que pode ser reflexo da idade, do envelhecimento dos jogadores, né? Muitos ali acima da casa dos 30 anos, e o Ilkay Gundogan, por exemplo, o próprio Bernardo Silva, né, que já não mantém o ritmo de outrora, isso faz parte do processo natural. O Kevin De Bruyne também já está com as pernas cansadas, vamos dizer assim. Então esse aspecto físico também vem pesando muito aí para essa queda de rendimento do Manchester City, que ainda assim ocupa a vice-colocação na tabela da Premier League, a 5 pontos do líder Liverpool, isso após o fechamento da 11ª rodada da competição. Por esse motivo, eu pelo menos acho que o Manchester City não está vivendo uma crise, sim apenas uma má fase, por mais que os profetas do Apocalipse
andam afirmando aí com total convicção que o sonho do pentacampeonato inglês acabou para o Manchester City. Para mim não, e podemos pegar como parâmetro os números do Manchester City nas últimas temporadas aí sob a batuta de Pep Guardiola. Né? Até a 11ª rodada da Premier League, o time já chegou a ter menos pontos do que os atuais 23 e ser campeão. Então assim, eu sei que as tabelas variam a cada ano, o nível de enfrentamento aumenta ou diminui de temporada a temporada, os adversários por vezes evoluem, mas mesmo diante de todo esse contexto, os números mostram que a situação do Manchester City não é um bicho de 7 cabeças. O City não virou terra arrasada e agora a temporada acabou. Não, muito pelo contrário. Até porque estamos nos referindo ao time tetracampeão inglês, cujo treinador responde pelo nome de Josep Guardiola. Bom, e o mesmo se equivale à Champions League, onde o Manchester City ocupa a 10ª colocação na tabela, somando 7 pontos após 4 rodadas disputadas. Lembrando que os Citizens ainda receberão as equipes de Feyenoord e Clube Brugge e visitarão Juventus e PSG nessa reta final aí da fase de liga do torneio continental. Então, apesar das sensações, calma, pois trata-se apenas de um momento ruim, completamente reversível, considerando que o Manchester City segue dentro de seus padrões. Aliás, as nuvens negras que se instalaram aí sob o Etihad Stadium até acabaram favorecendo o Manchester City, já que de acordo com o jornalista do The Athletic, Sam Lee, o técnico Pep Guardiola está em vias de estender o seu vínculo contratual junto ao Manchester City por mais um ano, justamente por ter se motivado em meio aos obstáculos que surgiram no caminho do clube nessa temporada. Bom, mas seja essa uma teoria da conspiração ou não, a realidade é que só teremos uma impressão melhor e mais detalhada sobre os rumos do Manchester City na temporada depois do retorno da data FIFA, em que o time inglês terá pela frente uma série de grandes jogos que começarão com o duelo da próxima rodada da Premier League contra o Tottenham no Etihad Stadium. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!